Nesse vídeo, nós vamos fazer um regulador de tensão com controle de tensão e corrente de uma forma muito simples. É a base de uma fonte, de bancada ou de alguma aplicação que a gente precisa de uma fonte regulável. Tenham certeza que vai ser a fonte mais simples com regulagem que vocês já viram. E para isso nós vamos usar um dos melhores componentes para fontes lineares que a gente tem, que é o LM317. Então rapidamente vou botar aqui o circuito do LM317, que a gente já conhece, já viu várias vezes aqui no canal, né? Eu vou ter uma entrada, uma fonte DC, e o LM317, que tem apenas 3 pinos, onde eu tenho uma entrada, uma saída e um pino de ajuste, ao qual eu defino qual a tensão de saída. Então, minha entrada, e aí eu coloco um capacitor aqui, e eu tenho a minha saída, que eu também coloco um capacitor 330 nano. Pode ser um capacitor maior, tá? Não tem problema, mas o que o datasheet pede é um de 330 nano. Bom, e aí eu tenho a questão do ajuste. E como é que eu faço o ajuste? Eu tenho que colocar um resistor mínimo, que é um resistor que normalmente a gente usa 220, 240, que é o que pede o datasheet. E eu coloco aqui o resistor da fórmula que eu quero para definir qual a tensão de saída. Como eu quero uma tensão ajustável, eu vou colocar um potenciômetro, ou um trinpot. De quanto? 5K. Pode ser menor, 2K também funciona bem, tá? Então, eu tenho aqui o regulador de tensão, simples e fácil. Tá aqui o meu regulador de tensão LM317, que a gente já fez aqui no canal. Só que o LM317, ele também tem uma outra característica. Eu posso fazer com ele um regulador de corrente. E como é que é o circuito do regulador de corrente? O circuito regulador de corrente, vamos desenhar ele aqui, porque ele é o mesmo componente, né? Entrada, saída e ajuste. O regulador de corrente, ele é muito simples. Basicamente, eu vou ter aqui na minha saída um resistor, que no nosso caso eu quero um resistor variável, porque eu vou regular a corrente que eu quero, e eu trago ele de volta para cá. Simples assim. E essa aqui também é a minha saída. E está pronto. É bem simples. Esse resistor aqui eu posso calcular ele se eu quiser uma definição de corrente simples. A fórmula dele é muito simples, né? É a corrente é igual a 1,25 sobre o resistor. Se eu quero descobrir o resistor é igual a 1,25 sobre a corrente que eu quero que seja a minha saída. Então, simples assim. O que acontece se eu pegar esse circuito e ligar neste? Ou seja, se essa minha saída aqui for a minha entrada aqui. Ora, eu vou ter um regulador de tensão e corrente, certo? Aqui eu não coloquei aqui qual o meu trinpot. O ideal é que seja o menor possível. Se for um trinpot de 100R, ótimo. Se for de 50R, melhor ainda. Eu não tenho nada disso, eu vou usar um de 500R, que é o menor que eu tenho. Mas vocês vão ver como ele fica sensível. O melhor é eu ter um menor. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um resistor em paralelo ou colocar alguma coisa em paralelo para reduzir esse valor. Tá? Mas o que eu tenho aqui é um de 500R, eu vou montar com ele e vai funcionar só para o nosso teste, com certeza. Tá? Então, vejam que é um circuito bem simples. Eu tenho aqui o meu regulador de tensão, meu regulador de corrente, ligado em série, e eu vou ter minha saída com regulação de tensão e corrente. Bom, obviamente aqui eu tenho uma limitação, que eu estou falando de um componente que trabalha até 1,5 ampere, e nessa configuração eu vou chegar aqui não muito mais do que 1 ampere. Tá? Relembrando sempre que eu tenho o limite da potência que eu posso suportar no LM de calor. E quais as vantagens desse circuito? Você já conhece o LM, ele já tem proteção contra curto, proteção contra calor, proteção contra sobretensão, sobrecorrente. Então ele já tem todas as proteções dentro do próprio componente e por isso ele me dá uma grande vantagem. Mas vamos deixar de enrolar e vamos à montagem.
Então eu vou montar primeiro, eu estou com uma entrada de energia, eu vou regular ela para 15 volts. Então eu vou pegar o meu primeiro LM aqui e vou fazer minha ligação. Então a entrada eu já vou colocar aqui o capacitor, ligando o positivo e o negativo, e vou fazer a ligação desse componente. Como é que eu faço ele? Eu tenho uma entrada, aí aqui eu não mostrei, né? É bom a gente só relembrar, isso tem sido um erro constante. O pino de entrada é o pino 3. O pino de saída é o pino 2. E o ajuste é um pino 1. O que eu já vi várias montagens que o pessoal sempre me pede para me ajudar. Acabam usando esse como 1, esse como 2 e esse como 3. Muito parecido com o LM7805, 7809. E o LM317 é diferente. O entrada é 3, a saída é 2 e o ajuste é 1. Então 3, 2 e 1. Cuidado para não errar nisso. Tá? Então o pino de entrada é o pino 3. E se é o pino 3, a gente já aproveita e coloca a entrada no pino 3. E agora eu vou ter a minha saída, onde eu vou ligar um resistor de 220 num potenciômetro no trinpot. Eu vou usar um trinpot porque é o que eu tenho aqui de 500R. Então eu vou pegar aqui um de 5K e já vou pegar o de 500R aqui, que é o menor que eu tenho. Então vou pegar aqui o de 5K, 502. Vou ligar ele aqui no pino do meio e vou ligar aqui o negativo num dos pinos, tanto faz. O que inverte o pino do trinpot ou do potenciômetro é só para que lado eu giro. Passei por ele e aí eu tenho que sair dele e ir para o pino de ajuste, que é o pino 1. Então tá pronto, agora eu vou fazer a minha saída. A saída é essa mesma do resistor, mas antes do resistor, né? E tá aqui. Vamos testar ele agora, ver se ele realmente está regulando. A gente já sabe que tá, né? Porque a gente já está acostumado a fazer este circuito aqui. Para testar, um voltímetro. Aqui está em 12. E aí eu vou regular. Tentar mostrar, né, a tela que fica mais fácil. E eu regulo 9. Como a gente já fez, né? 7, 6. Eu vou deixá-la em 12 volts. Então vou deixá-la regulada em 12 volts, ou próximo disso. Tá bom, ótimo. Então está regulado em 12 volts, mas é uma fonte regulável, eu posso regular enquanto eu quiser. Só para os nossos testes aqui eu poder usar 12 volts. Certo? Então a gente vê que ele funciona bem. Será que ele funciona bem com carga também? Vamos testar. Deixa eu desligar aqui primeiro. E vou pegar uma carga. Vou pegar uma carga de 12 volts. Então vou pegar esse ventilador aqui. Esse cooler. Ó, esqueci do capacitor, vou colocar ele agora, porque ele só vai me ajudar a manter uma tensão melhor. Se eu não usar ele, funciona igual. Tá? Vou ligar aqui o cooler. E vamos ligar. Então tá aí, tá puxando um pouquinho mais, deu uma pequena quedinha, normal, mas tô aí, tô trabalhando com o cooler a 12 volts, ok? Regulador funcionando tranquilo, tô com uma entrada de 15 e tô regulando em 12. Então o meu regulador de tensão está funcionando bem. Vamos partir agora então para o regulador de corrente. Então o que faz o meu regulador de corrente? Como é que eu vou ligar ele? Basicamente ele é o que? É o LM317, onde a entrada dele é a saída
positiva desse aqui. Então a entrada dele, que é o pino 3, como não vamos esquecer. E o que eu faço nele aqui? Eu vou botar o outro trim-pot de 500 ohms. Vou pegar o out, que é o pino 2, e vou ligar nele. E dele eu vou ligar no ajuste, direto. E depois dele que é a minha saída também. E vou colocar a minha saída. E está pronta a minha fonte com regulagem de tensão e regulagem de corrente. Vamos fazer um teste, né? Bom, para te testar melhor, eu vou colocar aqui um pequeno voltímetro para medir a tensão. E vou medir a corrente aqui. Como é que eu meço a corrente com o multímetro? Eu tenho que fazer em série com o meu circuito. Eu vou colocar aqui e vou ligar aqui, e essas duas ligações eu vou fazer em série. Então eu boto entrada no negativo e a continuação da saída no positivo. E agora, vamos lá, vou ligar a fonte. Está me dando lá os 11.7 e está me dando 100 mA. Ó, vejo que ela está mais fraca, eu não sei se dá, obviamente ver não dá, mas talvez dê para ouvir. Eu vou colocar agora um pouquinho mais de corrente. Ó, agora estou com 235 mA, ela já está bem mais forte. Um pouquinho mais. Perto a 300 mA, que é o máximo que esse potenciômetro vai me dar aqui. Diminui para 16 mA e não é o suficiente para girar lá. Então vou aumentar um pouquinho, vamos ver se a gente põe no 100 de novo. Opa, passou. Então tá aí, regulagem de tensão, regulagem de corrente. Estou com 168 mA, a fonte está girando. Então vejam a fonte, o cooler está girando. Vejam que eu estou fazendo realmente uma regulagem da corrente. Então estou regulando a minha corrente e aqui regulando a tensão. Estou 11,6, vamos baixar a tensão. Estou com 10, 9, ó, e a corrente está lá, 170 mA. Eu estou usando 9 volts e meio agora. Então eu tenho uma regulagem de tensão e corrente num circuito muito simples e fácil de entender. É claro que com esse desenho de circuito eu não tenho uma grande corrente nessa fonte. Mas para pequenos trabalhos que não exigem uma corrente muito alta, é perfeita. Realmente uma fontezinha simples, fácil de usar, barata porque são poucos componentes e eu já tenho uma fonte com regulagem de corrente e tensão para coisas mais sensíveis. Pessoal, eu espero que realmente vocês tenham gostado. É uma fontezinha que eu acho muito legal, eu gosto muito do LM317, acho um componente muito interessante. E por hoje era isso, e valeu!